começando mais um programa Direito em Debate. Aqui você, cidadão, se informa sobre seus direitos e deveres na esfera civil, nas suas relações sociais, como proceder conforme a legalidade. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento da Aesthetic Center, Medicina e Estética. É um oferecimento também da Facimp, Qualidade Internacional, e do MIST, Gastronomia Saudável. Bom, hoje, amigo telespectador, nós vamos tratar sobre alguns temas, como sempre, relevantes, úteis para você, cidadão imperatrizense e da região. Hoje vamos tratar sobre abordagem policial. Como se portar diante de uma abordagem policial? Você que foi vítima de algum crime, o que proceder, né, para melhor investigação e apuração dos fatos e punição do agressor. Vamos tratar também sobre novas tecnologias e instrumentos na área jurídica, certo? Vamos tratar sobre a advocacia colaborativa, como que isso favorece o advogado iniciante, como que favorece você, estudante, e a sociedade de um modo geral. E para tratar desses assuntos, estamos aqui com nossos especialistas na área que sempre participam do nosso programa. E eu já inicio o nosso bate-papo falando sobre abordagem policial com o advogado criminalista Dr. Jimmy, mais uma vez colaborando aí com o nosso programa, nosso parceiro fiel. Dr. Jimmy, abordagem policial, né? Diariamente nós estamos nos deparando com blitz, né, com paradas. O que a população, aquela pessoa, especialmente aquela pessoa que está sendo abordada por um policial em alguma blitz, deve proceder? Como ela deve proceder diante dessa situação? Primeiramente, eu agradeço novamente ao convite, à oportunidade. E bem, nesses tipos de casos é importante que o cidadão proceda com absoluta tranquilidade, porque uma das características que levam às vezes o policial ser um pouco talvez mais firme na sua abordagem ou mesmo desconfiar de algo é ele perceber uma certa impaciência ou uma falta de tranquilidade por parte do cidadão que está sendo abordado. Então, talvez esta seja a primeira dica, que não é uma dica jurídica, mas uma dica comportamental que acaba influindo na esfera jurídica e que todo cidadão deve observar. Do ponto de vista do policial, é importante que ele também proceda com cautela, proceda com a máxima cautela, o máximo cuidado, para que ele não venha a exagerar na sua forma de tratar o cidadão. Nós sabemos que o policial tem o armamento ao seu lado, tem toda a estrutura do seu lado ali naquele momento, portanto ele tem poder para exercer naquele momento, ele é uma longa manos do Estado e pode facilmente às vezes se exceder. Normalmente nós vemos que nas abordagens, às vezes um excesso do policial é justificado por uma atitude suspeita. E eles gostam muito de colocar isso nas suas ocorrências. Porque o fulano teve uma atitude suspeita e por isso tivemos que agir dessa forma. Ora, é uma expressão um pouco genérica e acaba dando, às vezes, oportunidade para se cometer excesso sem justificativa. É importante, portanto, do ponto de vista do policial, que se ele tiver de ser um pouco mais firme com alguém que não quis se submeter ou cometeu algo fora da lei ali no momento da abordagem, que ele especifique qual foi a atitude suspeita que o cidadão teve, porque isso pode ter, inclusive, repercussões no âmbito administrativo contra ele posteriormente. Ok. Agora, o que a gente percebe costumeiramente é o seguinte: o policial, muitas vezes, né, ele para o carro, pede que o motorista saia, pede que coloque as mãos na parede, começa a revistar. Esse procedimento é de praxe, é correto, né? Outro procedimento, revistar o carro, o interior do veículo. É algo que deve acontecer regularmente, independente de qualquer situação, ou não? Volto a dizer, não é normal. Tirar o cidadão de dentro do carro não é no sentido de dizer que cotidianamente isso ocorre. A gente sabe que as blitz e as abordagens são feitas de uma maneira mais simples. É por isso que quando há esse tipo de abordagem, que você acabou de citar, normalmente a polícia vem e diz, olha, não, era uma atitude suspeita. Mas
Qual atitude suspeita? Eu era suspeito porque a cor do meu carro ou a minha cor, a minha vestimenta dizia respeito a alguma ocorrência que te passaram pelo rádio? Sim. Então, qual a ocorrência? Você tem obrigação de falar. Então, essa é a forma que o cidadão tem para fazer o controle jurídico, naquele momento, da abordagem policial. Ele questionar. Eu sou suspeito? Sou. Mas por quê? É a minha roupa? É o meu carro? Tudo bem. Se ele explicar ali, você realmente tem o dever de se submeter ali, porque é a atividade dele, às vezes ele está em perseguição, inclusive, a um fato que foi flagrante, ou está para se transformar num flagrante, e aí ele tem que proceder dessa forma para garantir a segurança e a paz pública. Mas, como eu estou falando, existe essa forma de proceder, mas deve ser feita com toda a cautela, e o cidadão também tem a sua, digamos, arma jurídica para evitar esse tipo de excesso. Mas não deixa de ser... Para quem não deve nada, vamos dizer assim, né? Está dentro da legalidade, não deixa de se tornar um certo constrangimento, né? O ato de sair de dentro do carro, de ser revistado, né? Apesar de que a gente sabe que é muitas vezes necessária essa fiscalização, essa atuação, né, para prevenir, né, combater a prática de delitos, mas havendo um excesso por parte da autoridade policial. O que é que surge dali, né, quais medidas a pessoa que foi constrangida, que sofreu aquele excesso por parte do policial, pode tomar, né, para ter aí reparado eventual direito? Eu poderia te dizer que a primeira medida seria se dirigir à delegacia e talvez ali registrar um boletim de ocorrência e registrar o excesso, mas eu faço uma reformulação. A primeira medida é chamar um advogado criminalista. Certo. Porque ele é quem te dará a orientação técnica naquele momento sobre o que fazer no âmbito criminal, ou seja, se o policial veio a cometer algum crime, ele vai te dar uma orientação correta, mas também tem a repercussão administrativa, que muitas vezes é mais eficaz do que talvez a persecução criminal contra o policial ou contra o delegado que porventura tenha se excedido. Então, chame um advogado, converse com ele, para que você possa ali ter uma amplitude maior, um leque maior de possibilidades, sabendo do que fazer. Perfeito. Nós estamos indo para o final do nosso primeiro bloco, mas antes eu gostaria de alinhar esse tema com uma outra questão, né? É necessário muita habilidade do advogado, né, para as diversas atividades de nossas áreas. E convido o doutor Marco Antônio a trazer para a gente, rapidamente, que habilidades, que competência, talvez até o advogado criminalista, né, ele tenha que ter diante desse tipo de situação, né, para lidar com esse tipo de situação, né? Hoje as habilidades mudaram, as competências exigidas da advocacia mudaram. Que tipo de competência, de habilidades o advogado criminalista ou em outras áreas deve ter para poder lidar com os conflitos de hoje? Veja bem, hoje nós temos dois conceitos paralelos, as soft skills e as hard skills. As hard skills são as chamadas competências duras, são aquelas competências que você pode treinar, como peticionamento, você pode se treinar com exaustão para fazer uma audiência cada vez melhor, uma sustentação oral. Então, são as chamadas características duras, características técnicas. Estudar, conhecer a logística, a técnica mesmo do direito. Só que o advogado do futuro, o presente está exigindo que ele tenha já noções das chamadas soft skills, que são as habilidades, digamos assim, mais humanas, inteligência emocional, como o próprio Dr. Jim informou. A primeira abordagem, o cidadão já tem que ficar tranquilo. Imagine um advogado. Então, características como essa, soft skills, são habilidades pessoais, habilidades sociais. Nesta nova sociedade, em que se discute o direito na formação e nessa relação de mão dupla entre você estar ali na sociedade interagindo, então, o advogado tem que ter a capacidade de trabalhar em equipe, inteligência emocional, inteligência financeira. Ele tem que ter um entendimento proativo, daí já tem um direito sistêmico, dando suporte a uma evolução da própria sociedade.
né? Considerando que se o advogado, nossa profissão é dirimir litígios, conflitos. Então, na realidade, habilidades como essa, de saber lidar com a dor do outro e se afastar um pouco do litígio, é o que a sociedade hoje está exigindo. Perfeito. Só para fazer uma parêntese, todo litígio jurídico, ele foi, de antemão, um litígio emocional. Sim, sim. Perfeito. Bom, vamos encerrar o nosso primeiro bloco. Já voltamos, não saiam daí. Olá, amigo telespectador, voltando com o segundo bloco do nosso programa. Recebemos aqui hoje o estudante de Direito da FACIP Widen do 6º período, né, o acadêmico Vinícius. Seja bem-vindo, Vinícius. Bom, Vinícius, o que gostaríamos de saber de você aqui é exatamente quais são suas expectativas profissionais, né? Você já passou da metade do curso aí, chegou no 6º período, né? O que é que você quer ser quando crescer, né? Entre aspas aí. Primeiramente, acho que essa pergunta, né, quando direcionada a um acadêmico de direito, em um primeiro momento ele pensa o seguinte: após o término da faculdade, ou antes mesmo do término, fazer o OAB, prestar o OAB e ser aprovado e se tornar advogado como os ilustres colegas aqui do lado. Então, esse no primeiro momento é o alvo, é o objetivo de um estudante de direito, né, a um curto prazo. Quanto a um longo prazo, eu acho que hoje, no curso de direito, nós almejamos muito o concurso público, o cargo público. Então, para mim, em um longo prazo, assim como vários outros estudantes da área, procuram, ao término da faculdade, após a aprovação do OAB, buscar o tão sonhado cargo público, né? Exercer uma função pública dentro da administração. Perfeito, ótimo. E você, tenho certeza, pelo que eu já vi de seus estudos, né, de seu aprendizado, você está no caminho certo, tá? E é importante essa consciência, poder planejar, estabelecer metas, não é isso, doutor Marco Antônio? Sim, com certeza. Importantíssimo. Doutor Marco Antônio, já serve até de dica para o nobre estudante, futuro colega, né? A advocacia colaborativa, o que essa advocacia colaborativa, né, vai trazer de exigência para o nosso estudante assim que ele entrar no mercado de trabalho? Veja bem, nós temos dois conceitos que eles andam de forma paralela do que vem a ser uma advocacia colaborativa. O conceito mais lembrado é o advogado trabalhar de forma colaborativa com outro escritório, com outro colega, com áreas às vezes distintas, mas no geral são correlatas. Elas se juntam no sentido de tentar ajudar a situação do cidadão. E a advocacia colaborativa, ela tem um conceito que nasceu nos Estados Unidos, que é o advogado não litigioso. Ele ter o pensamento de colaborar para que a causa não se estenda e não seja judicializada. Isso é um conceito, tem que ser trabalhado. Tem que ser uma mudança de cultura, uma mudança de paradigma, mas no Brasil nós já verificamos que há uma bandeira já sendo levantada. O próprio governo, já mês passado, ele já levantou um holofote em relação à desjudicialização para diminuir a quantidade de processos previdenciários, por exemplo, e colocando aí na mesa a possibilidade da mediação, conciliação e arbitragem. Então, já é um começo. Então, você vê o governo, já que tradicionalmente nós temos a ideia de que é mais lento as decisões. Agora, você imagina do advogado que nós trabalhamos na iniciativa privada, a maioria, grande maioria, e nós temos que ter essa iniciativa de levantar a bandeira. De quê? Correr para o judiciário que já está abarrotado, ou ter uma noção de conversar com o cliente e dizer, será que vai compensar ir por esse lado? Vamos fazer uma composição, de repente, numa câmara arbitral, por exemplo? Mas eu lhe questiono, né? A gente ouve de muitos advogados que, às vezes, ele prefere o litígio, recomenda o litígio, porque existiria uma possibilidade de melhor vantagem financeira para o cliente. Você ainda vê essa realidade como o litígio produz realmente essa melhor vantagem financeira para o cliente e também para o advogado, ou não?
do ponto de vista, vamos imaginar o seguinte, hoje nós temos que mudar esse paradigma da sociedade de lembrar do advogado só no conflito. Deve-se lembrar do advogado como aquele que ele pode trabalhar com a consultoria, em vez do não trabalhar com a remediação do fato. Ou seja, já aconteceu o problema, então vai procurar o litígio. Então, o advogado nacional é conhecido como um advogado que só lembra do advogado, lembra da justiça, e não lembra como um conciliador, por exemplo, né? Uma área muito promissora das advocacias no geral é a consultiva e preventiva. A própria sociedade, nós temos hoje uma evolução do direito empresarial, do próprio direito previdenciário, da compliance, ou seja, hoje não tem mais como você esperar a bomba estourar. Então, o advogado não vai fazer milagre, ele vai fazer um trabalho de base se ele realmente acompanhar a situação de uma empresa, a situação de uma família que está se separando, ou qualquer outro problema que pode existir na sociedade, de forma consultiva. Ele lucra, digamos, a sociedade lucra mais, e o retorno do advogado é um retorno de manutenção do nome dele e da própria atividade dele ligada àquela empresa, àquela família, porque com certeza, se ele trabalhou certo, ele falou o mais transparente possível, aquela empresa, aquela família, aquele cidadão que contratou ele vai querer dar continuidade disto ao longo dos anos e não vai só lembrar daquele litígio, daquela audiência, daquele processo demorado de 2, 3, 4, 5, 10 anos. Então fica a dica, a advocacia colaborativa, a advocacia consensual, a análise da situação de fato do cidadão, o advogado tem que ter a responsabilidade, ao pegar um caso inicialmente, analisar até que ponto o critério vai dar certo, porque já existem a própria jurimetria, que é um conceito da advocacia tecnológica, advocacia moderna, ela já dá parâmetros, você consegue realmente analisar uma jurisprudência, você já tem se é pacífica ou não, você já consegue ter noção se vai ganhar a causa ou não, e quanto tempo. Então, muitas das vezes, o cidadão, ele esperançosamente, ele acredita que, não, agora eu já deixei o processo com o advogado e vai acontecer. Então, a advocacia colaborativa, a advocacia consensual, a advocacia de análise preventiva é um futuro, porque você vai abrir o caminho para a sua base de clientes. Perfeito. Vamos encerrar o nosso segundo bloco. Já voltamos, não saiam daí, com mais advocacia colaborativa e mais direito criminal. Olá, amigos telespectadores, voltando agora com o terceiro bloco do nosso programa. Nós finalizamos o segundo bloco tratando aí sobre essa justiça negocial, né, esse estímulo às práticas alternativas de resolução de conflitos. Percebemos isso muito no campo da justiça civil. E na justiça criminal, doutor Jimmy? Já existe algum estímulo, né, à negociação, à resolução consensual de conflitos? Com toda certeza. Nós temos, por exemplo, previsto na Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados, que regem os crimes de menor potencial ofensivo, a possibilidade, por exemplo, da transação penal, da composição civil do litígio, onde dois litigantes na área criminal estabelecem ali um valor a ser pago, e a pessoa paga, etc., e aquilo ali eles resolvem aquilo ali daquela maneira, de forma consensual. Mas também temos, de uma maneira mais moderna, no ordenamento jurídico, o próprio acordo de colaboração premiada. O próprio nome já diz, uns chamam de delação, outros falam de colaboração. E não deixa de ser o aspecto negocial ligado ao processo penal, o que gera intenso debate no campo científico, no campo entre os doutrinadores, porque dentro do direito penal há aquela ideia de que a ação pública incondicionada será sempre pública incondicionada, haja o que houver. E, por exemplo, nesses casos em que já estão se estudando a possibilidade da não persecução penal, do acordo de não persecução penal, nós estaremos praticamente
dando outros conceitos para a ciência processual penal. Porque aquela ação em que o Ministério Público era obrigado, podia chover canivete, como diz o ditado, ele era obrigado a denunciar, ele vai ter a oportunidade de pensar um pouco, chamar o acusado e dizer assim para ele: vamos fazer um acordo? Vamos fazer um acordo? Eu não te denuncio, mas você vai cumprir isso, 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 isso. Isso que nós acordamos aqui será então reconhecido por uma sentença judicial e esta será a tua sentença. Economizamos tempo, economizamos dinheiro do contribuinte, economizamos tudo e você... É um pouco forte isso. Semelhante ao que acontece nos filmes, né, jurídicos americanos, né? Sim, o common law é uma realidade. Essa questão da justiça negocial aplicada ao direito processual penal. Aqui estamos recebendo essas influências e, apesar, posso dizer, tenho minhas críticas a isso, mas vejo que são que é um posicionamento que com o tempo ele vai se estabelecer. Perfeito. Doutor Marco Antônio, nós percebemos que na justiça criminal esse acordo para não litigar, né, ainda está em fase de projeto, de tendência, de discussão. Na justiça civil, né, essa possibilidade já existe de as partes firmarem algum acordo nesse sentido? Olha, na questão previdenciária nós vimos que o governo, tem mais ou menos uns 20 dias, ele sinalizou uma proposta para que a desjudicialização, para que se analisasse a possibilidade, o que fazer para diminuir a quantidade de processos, de entrada de processo. E os que já estão em andamento, eles realmente já levantam essa bandeira de nós precisamos fazer algo. Atualmente, o governo, a justiça e a sociedade está ainda pensando como vai se fazer. Mas qual é a notícia boa? Que já se levanta a bandeira que é necessário e é possível. Perfeito. No âmbito das câmaras de conciliação, no âmbito da justiça arbitral, já é possível, já são órgãos que resolvem essas questões sem judicializar? Já representa isso? Não. Inclusive previdenciários, é possível? Previdenciário, oficialmente ainda não, porque é algo novo. Está sendo discutido, já está sendo pensado, mas como eu sustento o que é positivo, já aconteceu agora. Né? Como nós estamos na iminência da resolução da reforma da Previdência, então o próprio governo, a própria sociedade já está tendo noção, o que é uma arbitragem, o que é uma mediação. Por exemplo, Imperatriz. Imperatriz nós temos mais de 4 câmaras arbitrais. Ou seja, nós temos que ter uma mudança de comportamento, uma mudança de postura, que é uma mudança de mindset, de paradigma mesmo. E é interessante que a comunidade acadêmica e a quantidade de colegas, de profissionais da área do direito, já comecem a analisar essa possibilidade. Porque a mudança da cultura, ela é geral, mas ela deve começar, ela deve ter um início. Então, já oficialmente, na área previdenciária ainda não, mas está sendo discutida, mas é questão de tempo, porque já descobriu-se que a demanda é muito grande. Não chegou ainda na área previdenciária porque tem como parte lá o INSS. Sim. Aí envolveria o cofre público. Perfeito. Mas o próprio governo já sinalizou, mês passado, que ele já está disposto a ver como se vai fazer. Perfeito. Está vendo, Vinícius, a nova realidade que você vai enfrentar. Como está sendo a sua preparação para as suas metas, para a OAB, para o futuro concurso? Já iniciou? Como é que está? Qual o seu planejamento de estudos? Então, o planejamento de estudo, quando você busca, almeja objetivos, quando você traça metas, ele deve ser planejado com bastante antecedência. Você não consegue buscar resultados bastante positivos, ainda que consiga, mas não tanto, com uma preparação rasa, uma preparação breve para um cargo público, ou até mesmo para uma prova dentro de uma academia, né, como na academia de direito. Então, a minha dica para quem estuda, seja dentro de uma graduação ou buscando um cargo público,
é que se planeje com antecedência, estabeleça metas, crie uma rotina de estudo para que você possa obter êxito naquilo que você quer, para que você não se frustre lá na frente no alcance dos seus objetivos. Perfeito. Bom, já estamos aí caminhando para o final do nosso programa de hoje. Muito obrigado a você, telespectador, pela sua audiência, pela sua participação. Já estou recebendo algumas mensagens, alguns e-mails, dando sugestões de temas, de tópicos para o programa. Isso é muito bom, tá? Então, continue com a gente todo sábado, a partir das 9h30, aqui na TVI, né, afiliada à Band. Muito obrigado aos entrevistados que estiveram aqui presentes. Muito obrigado a você, telespectador, e até a próxima.